8 de agosto de 2024, Filipil 70. Bora se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, pessoal. Saudações ursalinas! Sexta de preceita. 70 Filipios. Vocês têm noção do que vocês estão consumindo? Pelo menos aqui vocês conhecem o ingrediente. E se a pessoa não me conhece pessoalmente, pelo menos já conhece a pílula que vem tomando até o momento. E para comemorar esse 70º Filipil, trazemos um ditado árabe. Palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e curam os ossos. É claro que as palavras agradáveis têm que ser ditas com responsabilidade, sem tentativa de falsear a realidade, nem de bajular, mas ser algo que estimule, que oriente e que permita que a pessoa que muitas vezes esteja numa situação bastante complicada possa ter inspiração do caminho a seguir. Hoje é dia de quê? Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Ele é celebrado no dia 9 de agosto porque foi a primeira vez que um indígena chegou à sede da Organização das Nações Unidas na Suíça para reclamar seus direitos. E esta data foi instituída em 1995. As populações indígenas ultrapassam a marca de 370 milhões de pessoas e estão espalhadas por cerca de 70 países. Além do genocídio sofrido, especialmente depois do expansionismo europeu, e dentre eles o Brasil está entre os países que mais sofreu, em janeiro de 2010 foi detectado por meio de um relatório sobre o estado dos povos indígenas no mundo que indígenas estão 600 vezes mais vulneráveis a várias situações, como por exemplo a tuberculose, em relação a toda a população. E além disso, a estimativa de uma criança indígena é 20 anos menor do que outras crianças. Por isso, não é uma comemoração, é reflexão e luta por condições melhores para os verdadeiros donos da nossa terra. Hoje também é Dia Nacional da Ecoterapia, que é um método terapêutico que utiliza o cavalo como agente promotor de benefícios em nível físico e psíquico. A Lei 12.067 de 2009 instituiu a data comemorativa com o objetivo de difundir esta importante modalidade. Ela é indicada para questões de doenças genéticas, neurológicas, ortopédicas, musculares e clínico-metabólicas, sequelas de traumas e cirurgias, doenças mentais, distúrbios psicológicos e comportamentais, distúrbios de aprendizagem e de linguagem. Sextou, preceitou. O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em 23 de dezembro de 1994, através da Resolução 49/214. O primeiro dia foi comemorado a partir de 1995, marcando o início da primeira década internacional dos povos indígenas, que foi de 1995 a 2004. Em 2007, comemorando a segunda década internacional dos indígenas, foi aprovada a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Dentre os principais pontos podemos destacar a inserção de indígenas na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, direito à autodeterminação de caráter legítimo perante todas as entidades internacionais, inibição de remoção dos povos indígenas de seus territórios de modo forçado, direito à utilização, educação e divulgação dos seus idiomas próprios, direito à nacionalidade própria, direito de exercer suas crenças espirituais com liberdade, garantia e preservação da integridade física, cultural dos povos indígenas e auxílio do Estado às comunidades indígenas a fim de manterem os seus direitos básicos.
Ante tudo isso, no Brasil ainda temos uma luta maior, que é a luta contra a lei que foi aprovada nas duas casas do Congresso, que é o marco temporal. Foi parcialmente votada pela atual presidente da República, contudo, os vetos foram derrubados no Congresso. Então, a insegurança jurídica leva em conta, ou melhor dizendo, deixa de levar em conta a verdadeira origem do nosso país, os verdadeiros donos da nossa localidade. E para quem acha que tudo foi na base da venda, as capitanias hereditárias foram doadas. E a Lei de Terras de 1850 piorou a condição, pois ela não permitia que povos indígenas e negros comprassem terras. Portanto, a questão fundiária no Brasil é bastante calamitosa e quando se fala em questões de temporalidade, somos as últimas pessoas a poderem falar com propriedade. E olha que no Brasil, que já foi ocupado majoritariamente por indígenas, de acordo com a contagem do IBGE de 2022, o número no Brasil é de quase 1.700.000 pessoas, o que representava em 2022 0,83% de toda a população brasileira. A maior parte, cerca de 51%, vivia na Amazônia Legal, região que envolve os estados do Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão. Os dois estados com maior número de autodeclarados indígenas são Amazonas, com quase 500.000 pessoas, e Bahia, com quase 230.000. Lembrando que indígenas não vivem somente na floresta. Existe uma população urbana relativamente grande de pessoas autodeclaradas indígenas e que merecem o nosso respeito e o nosso apreço, pois afinal são 500 anos de massacre e, dependendo de determinados grupos políticos, isso não acabará. Toda solidariedade à luta indígena pela cidadania plena. Filipil 70. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. Você sabia que Felipe significa amigo dos cavalos? Sim, e daí? Você já imaginou a ecoterapia que o Felipe faz? Como? Ele não tem cavalo. Não é esse tipo de cavalo que você está pensando. Então ele dá coice? Também. Bom, melhor parar por aqui porque estou falando de outro tipo de coice. Vira essa cavalgadura pra lá. Até amanhã, pessoal.